público. Agora, professor Emanuel, o senhor fala de uma tentativa de controlar esse bolsonarismo mais radicalizado, né? Inclusive, no próprio discurso de Tasso Gereissati, ele reclamou de polarização, disse que ali não tinha ninguém que foi preso, sendo que Jair Bolsonaro, né, está preso de forma domiciliar e pode ser levado à cadeia de forma efetiva, ou seja, não parece que essas duas principais figuras políticas desse campo de oposição aqui no estado, Ciro e Tasso, estejam muito preocupados ou estejam com melindres em relação a possíveis temas que são muito caros e muito delicados para o bolsonarismo, a exemplo da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, eu pergunto, será que Ciro realmente tem força para controlar esse ímpeto um tanto radicalizado, principalmente de André Fernandes, que a gente conhece muito bem, sabe o perfil dele, e ele não é de ficar calado? Será que teremos aí uma exceção nesse processo eleitoral de 2026? Sua avaliação? Olha, o André já ficou muito calado durante a campanha de 2024, né? Não era o André que a gente conhecia até então. Ele, de fato, se moderou o tanto quanto pôde. O que você tem agora é os grandes nomes dessa oposição, o União Brasil, com o capitão Wagner e o sargento Reginaldo, com o deputado Felipe Mota também, o PL de André Fernandes, todos já, a própria doutora Silvana ontem também falou isso, todas essas pessoas já estão nomeando o Ciro como o candidato mais competitivo do grupo. Então, o que parece ficar para nós é a imagem de que esse grupo, de fato, entende que tem um capital político considerável, tem um capital eleitoral considerável, mas não tem nomes competitivos para uma disputa estadual. E, nesse sentido, resolveram jogar suas fichas naquela liderança que melhor capitania, vamos dizer, a discursividade em oposição ao grupo do PT que está no poder, né? Então, a julgar as declarações que foram dadas por esses atores políticos da oposição de direita no Ceará, o Ciro é a grande aposta que eles fazem, não abrem mão. A doutora Silvana mesmo chegou a dizer ontem que nós vamos escolher outro nome para não ganhar, né? O Wagner falou aí, talvez na resposta a Eduardo Girão, que ideologia não vence a eleição, né? Então, assim, você tem ali um grande pragmatismo desse grupo que poderá sacrificar aquilo que entende como componentes ideológicos importantes para eles, mas que cada um garantindo o seu quinhão eleitoral, André com a reeleição para deputado federal, a possibilidade do seu pai compor a chapa senatorial ou uma fácil reeleição para a Assembleia, né? Doutora Silvana e Jaziel, do mesmo jeito, garantindo as suas reeleições. Wagner voltando a uma cadeira de deputado federal. Enfim, todos esses. Roberto Cláudio, talvez, com a candidatura, sei lá, deputado estadual ou federal. Então, todos esses sujeitos garantindo, né, um mandato a mais para continuar utilizando-se do espaço institucional público para potencializar ainda mais o seu capital político, com vistas à eleição de 2030, né? Então, penso que não deva ser difícil para eles, porque é isso que eles já estão dizendo, sacrificar aquilo que seria a sua agenda ou parte da sua agenda política em nome daquilo que para eles aparece como o bem maior, que seria o mal maior do Ceará, que é a hegemonia do PT, né? Então, penso que não. E aí o próprio Ciro também faz esse caminho discursivo, né? Nós tivemos desavenças, e são desavenças nacionais, ele fez questão de dizer isso ontem, né? No plano nacional nós discordamos de quase tudo, mas aqui dentro do Estado nós temos algumas concordâncias, dentre as quais a concordância de que o estado da arte no Ceará seria muito ruim, seria causado pelo PT. Obviamente que nessa discursividade do Ciro tem algumas seletividades, né? Ele falou muito lá do presidente do PSB, do pai do Camilo, que é o Eudoro, mas esqueceu de dizer que quem está inchando os quadros do PSB é o seu irmão Cid Gomes, né? Não é o Eudoro. Essa mobilização de políticos para inchar os quadros do partido tem sido feito pelo seu irmão. E vários outros momentos em que o Ciro é profundamente seletivo, como, penso eu, todo discurso político o é. Né? Agora, foi um evento, de fato, que mais uma movimentação da oposição que mexeu aí na cena política cearense. Nós tivemos notícias sobre isso nos grandes jornais nacionais, não apenas nos jornais locais, porque, de fato,
O Ciro é um ator político muito importante, nacionalizou a sua persona, né? O Tasso Gereissati também é uma pessoa importante a nível nacional, mas só para a gente entender o quanto esse ato de ontem não é um ato isolado, não é um ato de afogados, como o governo e parte do PT faz questão de dizer, como se fosse um ato de só menos importância, tanto não é que isso produziu, inclusive, postagem aí em redes do chefe, do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, de que ele, com o Camilo, com o Evandro, que ali estão os líderes do Ceará. Ora, quando alguém se obriga, né, a responder com a imagem o que está acontecendo do outro lado da cidade, é porque, de fato, esse fato incomoda. E Ciro Gomes não é qualquer personagem, um personagem qualquer. Tanto não é um personagem qualquer que essa oposição, volto a dizer, que tem ampliado seu capital político-eleitoral nas últimas eleições, agora resolve dar para o Ciro esse capital. Investir um crédito, né, como se fosse um investimento mesmo. Dar crédito ao Ciro em relação a esse capital que eles foram acumulando nos últimos anos. É isso, a gente também não pode negar que é um investimento, negar que é um investimento